Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Graças a Deus, irmãos. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 44. Nós vamos ler a princípio o 44, depois nós vamos discorrendo no demais texto, para que a gente possa compreender o conteúdo da palavra que Deus tem para nós hoje. O versículo 44 diz assim: o reino dos céus
é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém, irmãos? Então vamos nos assentar. Nós trouxemos uma palavra no último culto, na sexta-feira, que foi uma palavra explicativa a respeito desse mundo espiritual, né? Então nós pudemos dar assim uma orientação para a igreja acerca da existência dele. Eu sei que você acredita, porque a sua presença aqui faz com que a gente tenha isso como certo, né? Não faz sentido a gente ir numa igreja se a gente não acreditar na existência de um mundo espiritual, né? Eu não vou entrar em detalhes hoje, mas nós explicamos aqui com bastante cuidado que o mundo espiritual, ele é dividido em duas partes, né? Uma parte que é do bem, né? E uma parte que é do mal. Também conhecida na Bíblia como uma parte que é de luz, outra parte que é de trevas. Uma parte que tem um rei, que é o Rei Jesus, né? E a outra parte que tem um príncipe, que é o príncipe das trevas, né? Um é conhecido como o reino de Deus, o outro é conhecido como império das trevas. Então na sexta-feira, eu não sei se você sabe, mas na sexta-feira é um culto voltado para a cura, é um culto voltado para a libertação. E quando nós estamos falando nessa área, nós estamos falando da atuação desse império das trevas, né? As enfermidades, elas não procedem de Deus, né? As tribulações, as nossas dificuldades, elas também não procedem de Deus, né? Então, todas estas coisas que faz a gente sofrer, que faz a gente chorar, que faz a gente lamentar, é consequência da presença do mal. E a presença do mal, então, arrasta com ele esse império, né? Então, na sexta-feira, nós estivemos aqui orando pela vida das pessoas que estão sofrendo, pela vida das pessoas que precisam ser curadas. Por quê? Porque a manifestação do império das trevas, na grande maioria das vezes, não se encontra nesse mundo natural um remédio para poder tratar a consequência da manifestação. Por isso que tem algumas doenças que não se cura com remédio. Tem algumas situações que não se cura, por exemplo, com dinheiro. A pessoa, às vezes, ela tem uma dívida e ela não consegue pagar. Ela já vendeu casa, mas não conseguiu pagar. Ela já perdeu patrimônio e não conseguiu pagar. Por quê? Porque essa dívida, ela não é uma dívida natural. Já tomei todos os remédios, já passei por todos os médicos. A Bíblia fala de pessoas que haviam gastado tudo que tinham com os médicos, sem obter sucesso algum. Então a Bíblia fala que essas pessoas se dirigiram até Jesus, e Jesus as curou, Jesus as libertou. Por quê?
Porque o mal que elas estavam sofrendo era em função da manifestação desse império das trevas, né? Então, sexta-feira, nós estivemos orando por essas pessoas aqui. E se você, por exemplo, tem alguma coisa assim parecida na sua vida, que você não consegue resolver, que você, por exemplo, já tentou de todas as maneiras e não conseguiu até agora um resultado, então você está lutando contra algo que é espiritual. E você, para poder vencer, você precisa receber uma oração. A princípio a gente começa assim, né? Recebendo uma oração. Mas você não vai ficar escravo da oração, como às vezes a pessoa fica escrava dos medicamentos, né? Tem pessoa que hoje é escrava de remédio, né? Não dorme sem remédio, não come sem antes tomar um remédio, não sai de casa sem antes tomar o seu medicamento, né? Quando vai viajar, faz uma mala de roupa e uma frasqueira de remédio. Tem gente que é assim, né? Por quê? Porque já está escrava daquilo, né? Então, a libertação para isso é a oração. Então, a pessoa, a princípio, ela começa recebendo a oração, né? Mas depois, quando você for liberto, depois, quando você for curado, aí você não precisa mais ficar escravo. Ninguém é escravo de oração, né? Quem já foi liberto, quem já está curado, hoje já está orando por outras pessoas, né? E já está fazendo com que outras pessoas sejam curadas, outras pessoas possam ser libertas, né? Nós não somos escravos na presença de Deus. A Bíblia fala que se o Filho te libertar, então verdadeiramente você vai ser livre. Ó que bênção, né? Então, na sexta-feira nós falamos sobre isso. E hoje, como é um culto de ceia, né? A ceia é algo especial na igreja, né? Então, a ceia, ela fala do reino de Deus, né? Isso aqui, a ceia não acontece em outro lugar, né? A ceia, aquela que Jesus realizou, né? Não é a ceia do jantar. A ceia do jantar você pode fazer na sua casa. Tem gente que faz a ceia, por exemplo, do ano novo, né? Tem gente que faz a ceia no aniversário de casamento. Tem gente que faz a ceia num dia importante de família. Então, essa é uma ceia normal. Eu estou falando da ceia que o Senhor Jesus realizou e disse para que nós também realizássemos no nome dele, né? Então, esta é conhecida como a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela acontece no reino de Deus. Então, assim como existe o império das trevas, então também existe o reino de Deus, né? E o que é o reino de Deus, né? Então, a essa pergunta, Jesus também explicou para alguém que estava assim interessado. Ele explicou assim: olha, o reino de Deus, ele não vem com aparência, ele não vem. Então quer dizer, o reino de Deus a gente não vê com os olhos, a gente não vê, a gente não consegue, por exemplo, enxergar ele, né? Na sexta-feira nós também vimos que o reino de Deus, também está dito na palavra, que ele não está ali, nem lá, nem numa cidade, nem num país, porque a religião é isso, né? A religião às vezes fala assim: ó, você precisa ir lá, você precisa ir naquela cidade, você precisa ir naquele monte, você precisa ir naquele país. Isso é a religião que fala. Na Bíblia não fala isso, né? Na Bíblia nós mostramos aqui para os irmãos na sexta-feira, né, que Jesus falou assim, né? O reino de Deus está dentro de vós. Ó, está dentro. Então eu fiquei pensando de sexta-feira para cá, eu fui para casa e não saiu isso da minha cabeça, né? Às vezes a gente sofre, né? Tão pertinho do reino de Deus, né? Ó, o reino de Deus é a resposta para tudo, né? Então você veja, o reino de Deus está dentro de nós e às vezes a gente está comendo o pão que o diabo amassou. A gente tem o reino de Deus dentro de nós e a gente está morando no império das trevas.
A gente está vivendo no império das trevas. A gente pergunta assim para a pessoa: como é que está a sua vida? Ela fala assim: eu estou no inferno. Olha só a expressão: eu estou no inferno. Mas o que tem dentro dela? O reino de... Não é isso que está escrito na palavra? Então, olha bem, ó. Dentro dela ela tem o reino de Deus, mas ela está vivendo no... Olha que coisa tremenda isso. Então você veja que a solução está tão pertinho da gente, a bênção está tão pertinho da gente, o milagre está tão pertinho da gente. Mas por que isso? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente vive em função das coisas que estão do lado de fora. Presta atenção na sua vida. Você levanta e você já começa a trabalhar nas coisas que estão do lado de fora. Quanto tempo você tem para parar e falar assim: bom, agora eu vou cuidar um pouco das coisas aqui do lado de dentro? Fala para mim. Hoje, por exemplo, você cuidou do quê? Hoje você botou as pernas para cima e você disse assim: hoje eu vou cuidar de mim, hoje eu vou cuidar das coisas. Foi isso, não foi? Foi. As mulheres todas fizeram isso hoje. Tiveram um dia espiritual hoje, né? Hoje foi. Então, não é assim, né? Por isso que a gente vive num inferno, porque a gente se lança para o lado de fora. Então a gente trabalha para comprar as coisas que estão do lado de fora, a gente corre por causa das coisas que estão do lado de fora, e as coisas do lado de dentro fica tudo desarrumada. Sentimentos estão tudo desarrumados. O domínio próprio está desequilibrado. As coisas do lado de dentro estão todas alteradas. Eu estou com a minha glicemia, eu estou com... Não fica preocupado com glicemia, você tem que ficar preocupado com os outros índices. Como é que está o índice da sua paciência? Esse está baixinho, né? Ele está calminho, não está? Como é que está o índice da sua fé? Como é que está o índice da sua temperança? Eu escutei sua mulher falando: meu marido está um doce, pastor. Eu escutei ela falando. Não é verdade? Os índices do lado de dentro estão soltando fumaça. Mas a gente está programado. Você precisa se libertar disso. Eu vou fazer um culto aqui de sexta-feira só para isso, para a gente se libertar da programação. Onde já se viu a gente ser programado, né? Nós não nascemos para ser programado, né? Mas a gente vive uma vida programada. A gente faz o que todo mundo faz, já percebeu? Por isso que a gente sofre o que todo mundo sofre. Entendeu? Então a gente precisa se libertar disso. E a gente precisa compreender as coisas que estão disponíveis para nós no reino de Deus. Então Jesus está dizendo aqui, que a gente não vive o reino de Deus porque a gente não conhece nada sobre ele, a gente não sabe nada sobre ele. Então ele fala aqui na palavra assim, fala assim, o reino dos céus é semelhante. Não dá para desenhar para você. Olha como a Bíblia ela é sincera. Porque se eu falar assim para você, o reino de Deus é maravilhoso, você não consegue entender porque você não sabe o que é maravilhoso. Você não sabe o que é uma vida maravilhosa. Você nunca teve. Como é que você vai saber o que é uma vida maravilhosa? Você nunca teve. Então não dá para desenhar, não dá para fazer um quadro e colocar para você, isso aqui, pessoal, isso aqui é o reino de Deus, Não dá. Não dá. Então a Bíblia, ela tenta assemelhar. Ela tenta colocar para você um exemplo. Então Jesus ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então o que ele está dizendo? Está dizendo assim, o reino do céu, o reino de Deus existe. Mas ele também não está assim, também no outdoor. Ele também não está assim, ele não é lá onde sai o arco-íris, não. Ele não tem lá uma seta dizendo, eu estou aqui, viu, eu estou aqui. Não.
Ele está dizendo assim, ó, o reino de Deus existe, mas ele está o quê? Oculto. Ele existe, mas ele está oculto, você não vê. Mas ele existe. Então aqui você já está aprendendo uma coisa que não adianta você ficar correndo atrás daquilo que você vê, né? Não adianta você gastar a sua vida inteira nas coisas que você vê, né? Você precisa se ligar que tem coisa importante que você nunca vai ver. Você tem que se despertar e falar assim, ô Deus, me mostra aí, Deus. Porque muito embora esteja oculto, muitas pessoas já viram. Muitas pessoas já acharam. Muitas pessoas já tomaram posse. Muitas pessoas já estão vivendo nele. Muitas pessoas. Mas a Bíblia está sendo sincera. É oculto. É somente para os interessados. Fala para o irmão, é somente para os interessados. Fala aí. É interessante isso aqui. É somente para os interessados só. Aí a Bíblia fala assim, ó, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Então, ó, quem acha, presta atenção, talvez você esteja sentado do lado de uma pessoa que já achou. Pergunta para ela, fala assim, dá para você dividir comigo? Pergunta aí, falei, dá para você dividir comigo? Agora você pergunta para a pessoa que perguntou aí, fala assim, de quanto você precisa? Põe a mão no bolso assim, fala, quanto você precisa? Fala aí. Ué. Dá para a gente dividir o quê? Dá para a gente dividir o que a gente tem, né? A gente consegue dividir, às vezes, a roupa, né? Ó, pega meu agasalho aqui, ó. Pega meu paletó aqui, ó. A gente fala assim, ô, pega aqui. Quanto você precisa? Eu vou te arrumar um dinheiro aqui. A gente divide. Mas o reino de Deus não dá para a gente dividir. Mas presta atenção nisso, ó. Mas tem gente que vive na sombra de outra pessoa, não vive no reino de Deus? Tem gente que fala assim, você está indo para a igreja? Ora por mim. Tem ou não tem? Tem gente que fala assim, ó, escuta, você está bem? Estou, então faz um jejum por mim. Olha que forgado. Mas tem, não tem? Tem gente que acha que dá para dividir. Tem gente que fala assim, faz alguma coisa, faz uma campanha por mim. Não dá para dividir. Então a Bíblia está dizendo aqui, olha, que o reino de Deus, ele é oculto, e quem acha, esconde. Porque não é que esconde porque não quer dividir, porque não dá para dividir. E não é que esconde porque quer segredar. Não é isso. É porque quem acha, coloca ele aonde? Do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Como é que você vai entrar dentro de mim? Como é que eu vou dividir com você a minha alegria, os meus pensamentos, os meus planos, os meus projetos? Como é que eu vou dividir? Como é que você vai dividir comigo a chama que está ardendo dentro de mim? Não dá. Você não vai conseguir. Eu vou me inflamar, eu vou arder em chama, e você vai ficar com ciúme, e você vai ter inveja. Você vai falar assim, puxa, eu queria ser que nem aquela pessoa lá, ó. Eu queria orar que nem aquela pessoa. Eu queria ter a fé daquela pessoa. Então, mas você não precisa ter ciúme. Você não precisa ter inveja. Você só precisa buscar e achar o reino de Deus, que está disponível para você, que está dentro de você. Não tem que comprar, não tem que. Então a Bíblia fala assim, né, ó, que e transbordante de alegria, aquele homem que achou, transbordante de alegria, ele vai e ele vende tudo o que tem e ele compra aquele. Então ele vende o quê? Tudo que ele tem, e ele compra aquele campo, porque naquele campo está lá o quê? O reino de. Então o que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Que por mais que você tenha,
por mais que você deseje, por mais que você goste, por mais que você ame, não existe nada nesse mundo que seja igual, maior ou melhor do que o reino de Deus. Nada se compara, não dá para trocar, falar assim, tipo assim, ó, eu preciso escolher entre o reino de Deus ou aquilo. Esse aquilo você não vai encontrar nada nesse mundo que possa equiparar com o reino de Deus na sua vida. Eu não sei se eu vou para o reino de Deus ou se eu fico em casa. Por melhor que seja a sua casa não vai chegar perto do que o reino de Deus pode te dar. O conforto da sua casa não pode te dar o conforto que o reino de Deus te dá. A paz da sua casa não é comparável com a paz que você encontra no reino de Deus que está disponível para você. E a Bíblia, para a gente poder ser mais conclusivo, a Bíblia fala assim, ainda que você pegue tudo que você tem, tudo, não dá ainda para dizer que é melhor do que o reino de Deus. Então veja bem, você, eu sei que você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa dedicada, e eu sei que você luta por tantas coisas na sua vida, mas de repente você tem tratado com certo desprezo o reino de Deus na sua vida. O que é mais importante está meio que desprezado, e o que tem menos importância você se dedica todos os dias. Às vezes você passa pelo reino, às vezes você dá uma paradinha para orar, às vezes você dá uma paradinha para você louvar, às vezes você dá uma paradinha para você vir na igreja, mas e no resto do tempo, onde você está? Você está lá na sua vida, você está lá no seu dia a dia. Então a Bíblia fala assim, que quem acha o reino de Deus, pode vender tudo, pode desprezar tudo, porque não tem nada mais importante e nada melhor do que o reino de Deus na nossa vida. E o que é o reino de Deus para ser tão importante assim? No nosso tempo, eu não vou me estender aqui, porque eu teria que pegar a Bíblia e fazer com que ela fosse compreendida por completo na sua vida, mas restringindo para esse momento que nós estamos vendo aqui, ó, o reino de Deus para nós é Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Por que eu digo que amar? Porque nós teremos que entrar no contexto de Deus, né? Porque começa com Deus, né? Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e aí vem tudo, né? Mas vamos resumir aqui para a gente poder, né, ser mais conclusivo. Então, o que é o reino de Deus, pastor? O que eu preciso achar então? Você precisa achar Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ser tocado por Jesus. Você precisa ser abençoado por Jesus. Você precisa receber a unção de Jesus na sua vida. Jesus. Então, o reino de Deus, aqui, na simplicidade dessa mensagem, se resume em você achar Jesus, e através de Jesus você encontrar o que? Diga salvação. Aleluia. Se você tem salvação, você precisa do quê? O salvo é carente do quê? O salvo chora por causa do quê? O salvo se desespera por causa do quê? O salvo é salvo. Salvo é salvo. Então o reino de Deus, se você tiver um encontro com Jesus, e se você tiver um encontro com a salvação, o que é ter um encontro com a salvação? Pode o mundo estar se arrebentando, mas dentro de você, no reino de Deus que está aqui dentro de você, você tem aquela convicção da salvação.
Aí, meu irmão, quando você tem essa convicção, mas pastor, como é que acontece essa convicção? Isso aí não é prepotência, não? Não é prepotência, não. Isso aí não é ter nariz empinado, não, isso aí não é nariz empinado, não, porque a Bíblia fala que essa certeza da salvação não vem de nós. A Bíblia fala assim, ó, o Espírito de Deus, presta atenção nisso, ó, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito as coisas de Deus. É o Espírito, você está no meio de uma luta, você está no meio de uma tragédia, mas o Espírito de Deus está dentro de você dizendo assim, você é salvo, você é salvo, você é salvo, você é salvo, você é salvo. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Do lado de fora uma tragédia, mas do lado de dentro a salvação. É isso aí. Então, quando Jesus está falando aqui o reino de Deus, então o reino de Deus é Jesus e a salvar. Aí no versículo seguinte, 45, ele fala assim, ó, o reino dos céus é também, né? Então não é só aquilo, né? Então ele vai falar aqui, ó, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e quando ele fala aqui de pérola, então ele está aqui, ó, ele está tentando explicar, né? Não é uma pérola, se fosse assim, então, ó, o colar de pérola que a Cidinha está ali hoje, ó, deve ter umas 200. Aí só ela, o reino de Deus estava só com ela. Nós íamos ter que quebrar aquele colar e sair correndo atrás de pérola na igreja aí, ó. Então aqui, ó, está simbolizando. Então o reino de Deus, ele está dizendo também é como uma pérola. O que é pérola, hein? Pérola é uma coisa importante, né? Uns falam assim, a minha esposa é a minha pérola. É quando a esposa é importante, né? A pessoa tem uma filha, ele fala assim, a minha filha é a minha pérola. É aquela coisa importante, né? Então Jesus está dizendo aí, ó, tem uns que já entenderam, né? Os que não entenderam, vai pensando comigo, o que para Jesus pode ser assim, isso aqui para mim é uma pérola. O que é tão importante para Jesus dizer assim, olha, o reino de Deus é também uma, ele está falando da igreja. A igreja para alguns pode não ser nada. A igreja para alguns pode ser insignificante, mas para Jesus ela é uma pérola. O que ela é para você, hein? O que ela é para você, hein? Ó, para Jesus a igreja é uma pérola. Então ele está dizendo aqui, ó, que o reino de Deus é também uma. Então você precisa de uma, né? Pergunta para quem está falando, você tem? Você tem? Fala aí, você tem essa pérola aí? Você tem essa pérola? Eu vou na igreja, sim, mas que igreja que você finalmente é? Não, eu vou. Você pega emprestado. Tem gente que pega um colarzinho emprestado. Tem gente que pega uma pulseira emprestada, né? E vai na festa, né? Aí termina a festa, a pessoa... Mas tem gente que tem, né? Tem gente que tem. Aleluia. Aleluia. A questão não é saber quem tem, a questão é ter, né? Levanta a mão e diga e fala, eu tenho. Você já tem. Porque o reino de Deus não está lá, o reino de Deus está dentro da igreja, sabia?
Sabe onde que a gente encontra o reino de Deus? Ou o comércio vai começar a abrir de noite. Você vai achar lá o reino de Deus? Entra lá na loja, entra lá, vai lá no shopping. Chega lá e pergunta, onde que eu compro um pedacinho do reino de Deus? Vai lá. O reino de Deus também não está na web, né? Não está, né? Jesus está dizendo que o reino de Deus está nele, é um tesouro. Tesouro é ele, né? Tesouro é a salvação, né? E ele está dizendo assim, ó, o reino de Deus também é uma pérola. Também é a igreja. Ó. Então, puxa vida, eu preciso sair desse inferno. Eu preciso sair dessa luta. Vem para o reino de Deus. Vem para a igreja. Jesus está dizendo, então vem para a igreja. Comece a participar da igreja. Mas quando você vier, cuidado para que na hora que você for embora, você não vá sem ela. Porque às vezes a pessoa, ela vem na igreja, mas quando ela vai sem a igreja. Aí ela volta para a vida dela normal. Enquanto ela está aqui dentro, ela fala assim, nossa, mas que paz, hein? Nossa, mas que bom isso aqui, hein? Nossa, eu recebi um abraço. Olha, aquela pessoa falou comigo. Nossa, olha, aquela pessoa, ela me percebeu aqui. Olha, a pessoa me tratou com educação. Olha que, puxa, que lugar abençoado. Então, isso é igreja. Mas aí, quando você vai para casa, você não leva os irmãos com você. Aí, quando você vai para casa, você volta para os amigos. Quando você vai para casa, você volta para o trabalho. Quando você vai para casa, você volta para suas tarefas domésticas, e aí você já começa a ficar estressado, estressada, você já começa a ficar angustiado, angustiada, até chegar o outro dia de você poder chegar na igreja de novo e sentir esse refrigério, porque eu acho que isso aqui é um refrigério. Eu vejo as pessoas aqui dentro tão educadas, eu vejo as pessoas dizendo assim, a paz do Senhor. Eu vejo a pessoa dizendo assim, você dá licença para mim passar? Eu vejo uma pessoa fazendo assim para a outra, e a outra responde igual. Não é uma bênção? É uma bênção, é uma pérola. Aqui dentro até a gente vira o quê? Uma pérola. Olha para quem está vendo, que pérola que está sentado do seu lado aí. É uma pérola, isso é uma pérola. Isso é uma pérola. Então aí, você não pode deixar isso. Quando você for para casa, você tem que levar os contatos. Você tem que passar os seus contatos e falar assim, ô irmão, entra lá, como é que o pessoal fala? Eu não gosto muito dessa expressão, mas não vê sentido nela, mas a pessoa fala, passando por aqui, é isso, né? Passando por aqui. Eu falando, quem? Onde? Está passando aonde? Outro dia eu até pensei, falei, vai aparecer, né? Fiquei esperando, mas não passou nada. Eu falei, é expressão só. Eu fiquei esperando, falei, vou passar um vídeo aqui agora, passando por aqui. Então, você fala para o irmão, ô irmão, passa por lá, esse aqui é o meu WhatsApp, ó, passa por lá. Dá uma luzinha para mim no meio da semana. Vamos se alegrar. Vamos falar de Deus. Vamos falar da obra. Vamos falar de Jesus. Vamos orar junto. Combina com o irmão aí de hoje para amanhã, 3 horas da madrugada, ele liga para você para orar. Olha, gostoso, fala a verdade, é ou não é? 3 horas da madrugada, por exemplo, 6. Mas eu vou falar assim, eu acordo 5 horas, ou liga para mim que eu quero orar 5 horas, nunca orei 5 horas da manhã. Combina. É porque ou você pode orar 5 horas da manhã, ou você pode levantar às 10, né? Toda amarrotada, quebrada, dizendo, nossa, dormi tanto, mas estou cansada. Dormiu até às 10. Foi até às 10, foi até às 12, mas já acordou destruído. Por quê? Porque você não está vivendo o reino de Deus. Começa a orar para você ver. Nem dormir você vai querer mais. Começa a orar. A chama, bota a chama lá.
a chama vai arder, a chama vai queimar, e a obra de Deus vai começar a operar na sua vida, e você vai encontrar o sentido de poder estar de pé. Aleluia! Oh glória! É isso aí, ó! É isso aí, ó! Fala assim: eu vim hoje para a igreja para ficar. Não vou mais sair da igreja. Fala, não sai mais dela, leva ela com você. Passa a semana, passa todos os dias com ela. Aí Jesus fala assim, ó, no versículo de número 47, para a gente poder aqui já ir concluindo. Ó. O reino dos céus é ainda. Ó, ele falou assim, ó, lá no 44, o reino dos céus é. Aí no 45 ele falou assim, é também. Agora ele fala assim, o reino dos céus é ainda. Oh. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, escolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastando-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a Bíblia está dizendo que o reino dos céus é ainda como uma rede que junta todo tipo de peixe. Peixe aqui está falando de quem? De nós, né? De nós, né? Ó, junta todo tipo de peixe. E quando vem, junta os bons e os... Fala para quem está, fala, os maus não vieram hoje. Fala assim, os maus não vieram hoje não. Hoje só vieram os... eu vou aplaudir Jesus junto com você. Glória a Deus. Toma esse lugar para você, o lugar dos bons. Lugar dos bons, lugar dos bons. Lugar dos bons. Apesar de, se a gente for ver pela razão, né? Me permita com toda a educação, né? Na verdade só vieram os maus, né? Os bons, eles não estão aqui porque, quando eu vejo Jesus, quando chegaram para ele dizendo assim, mestre, tu és bom, ele fala assim, bom, por que me chama de bom? E ele diz, bom é? Se ele disse isso, hein? O que nós vamos dizer ao nosso respeito, hein? Nós não somos bons, não. Eu não me considero bom, não. Eu me conheço. Eu sei dos meus limites. Eu tenho limite. Você tem também? Fala para a pessoa, alerta a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, eu também tenho limite. Fala para ela, porque tem pessoa que acha que você não tem limite. Tem pessoa que é folgado, tem pessoa que não acha que você não tem limite, e vai te espremendo, até você fala, mal educado. Como mal educado? Tem limite, né? Então, na verdade, nós não somos bons, não. Corrija aí, fala para o irmão, fala, irmão, eu não sou nada bom, não. Fala aí, eu não sou nada bom, não. A gente se esforça, né? É ou não é? A gente se esforça, né? A gente se esforça para ser bom. Presta atenção nisso que eu vou te ensinar, ó. Lá fora no mundo, por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir ser bom.
por isso que você precisa do reino de Deus. Então, quando você tem um encontro com Jesus, quando você recebe a salvação, quando você começa a participar de uma igreja, então você se esforça para ser bom, e aí você consegue praticar um pouco disso lá fora. Então nós estamos nos esforçando, amém, irmão? Agora fala para quem fala, você está indo bem? Fala, você está indo bem. Você está indo bem. Nós vamos chegar lá, irmão. A Bíblia fala que nós estamos indo dia a dia, né? Até a gente chegar lá, né? Mas nós vamos chegar. Quantos vão chegar? Desafiados, né? Desafiados, pisados, perseguidos, humilhados, mas nós vamos chegar lá. Aleluia! Nós vamos. Aleluia. Aí para a gente encerrar, fica de pé para a gente encerrar. O versículo 51 e 52, né? Aí encerra o texto, né? Agora presta atenção, porque aqui tem um mistério, né? Eu acho que nem eles lá entenderam. Eles disseram que entenderam, mas eu acho que eles não entenderam, não. Vamos ver se você vai entender, né? O versículo 51 fala assim, ó: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Quer dizer que eles entenderam, né? Aparentemente, se eu fizesse essa pergunta para você, você ia falar assim, pastor, eu entendi sim. Mas aí, olha o que vem aqui depois, aqui, ó, fica meio complicado. Aí você vai falar assim, acho que eu não entendi então direito, não. Então lhes disse, por isso, é por isso que todo escriba versado no reino dos céus, compartilha com o teu irmão, fala assim, vejo que você é versado no reino do céu, fala aí, você é entendido, eu vejo isso. Dá para ver, dá para ver, dá para ver, versado no reino do céu. Todo escriba versado no reino do céu é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas, entendeu? Vixe, agora eu não entendi nada, eu não entendi. Eu fui orar, falei, ô Espírito Santo, me ajuda aqui, eu vou pregar isso aí, não entendi não. Eu tinha entendido até o 51, entendestes? Entendi. Agora, todo aquele escriba, o que é escriba? É aquele que conhece as letras, aquele que conhece a palavra de Deus. Então ele está dizendo aí, ó, todo que conhece a palavra de Deus, todo que conhece, todo que é formado na palavra de Deus, né? Então ele é semelhante como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aí eu falei, então agora o senhor vai explicar para mim. Aí ele disse assim para mim, então você entendeu o que é o reino de Deus? O reino de Deus então é o tesouro. O tesouro é o que mesmo? Jesus e a salvação, né? Amém? Então diga, Jesus é a salvação. Aí ele diz que é também uma pérola. A pérola é o quê? A igreja, né? E ele diz que na igreja é como uma rede, né? Que pega bons e maus, os bons vão ser escolhidos e os maus vão arder em chamas que ardem em fogo, enxofre, né? E aí ele fala assim, então, agora quem está vivendo o reino de Deus é semelhante àquele homem que tira as coisas, o quê? O que está escrito aí? As coisas o quê? As coisas novas e
Então não esconde não. Não esconde não, porque quem olha... Aí o Espírito Santo me explicou, falou assim, não, então, quem vive o reino de Deus é aquele que não se esconde. Falei, como assim se esconde? Ele falou assim para mim, o Espírito Santo falou assim, porque tem pessoas que às vezes quando ela se mostra assim, e a pessoa fala assim, nossa, está bacana, hein? Olha como a tua vida está bacana, hein? E a pessoa só mostra esse lado arrumado, só mostra esse lado bacana, só mostra esse lado de oração. Você ora agora, né? Puxa, eu não sabia que você era tão esmerado assim, né? Então ela só mostra esse lado. Mas a Bíblia fala que aquele que vive verdadeiramente o reino de Deus, ele mostra as coisas novas, mas ele mostra as coisas... Alguém já entendeu? Quem vive o reino de Deus fala assim, isso que você está vendo aqui, ó, não sou eu não, isso aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus, ó. Você não sabe de onde eu estou vindo, você não sabe do que eu vivi, você não sabe para onde eu passei. Olha o antes e olha o depois aqui, ó. Aleluia. Aleluia, levanta a tua mão e adora, mostra o depois, mas não esconde o que era antes, tá? Não esconde como você chegou, não esconde como Jesus te achou, como Ele te levantou, como Ele te pôs de pé. Foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele que fez isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi Ele que fez isso. Foi Ele que fez isso, aleluia. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Saia do seu lugar e diga, fala assim, você não sabe como eu cheguei aqui, né? Fala aí, você não sabe como eu cheguei aqui, né? Você se lembra quando você chegou aqui? Sabe aquele hino? Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Lembra aquele hino? Foi assim que nós chegamos aqui, pessoal. Nós chegamos aqui acabado, nós chegamos aqui se arrastando, mas olha o que Jesus fez. É bom ou não é bom? Tem que dar glória ou tem que não dar glória? Tem que aplaudir ou não tem que aplaudir? Tem que pular ou não tem que pular? Aleluia! 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 Aleluia!